Olá, boa tarde. A partir de agora, você acompanha ao vivo a volta do Legislativo Carioca depois de um período de recesso. E quem está no plenário da Câmara Municipal é a repórter Simone Braga. Boa tarde, Simone. Como é que está a movimentação por aí? Olá, Sérgio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pela Rio TV Câmara. E a movimentação aqui no plenário da Câmara começou cedo hoje, é isso mesmo. Como você já falou, a sessão extraordinária de hoje marca o retorno dos trabalhos do Legislativo Carioca em 2019. Todos os vereadores já estão aqui desde cedo e o presidente da Câmara, o vereador Jorge Felipe, já está ali na mesa. Daqui a pouco já vai dar início à solenidade de abertura dos trabalhos de 2019, com o hasteamento das bandeiras do Brasil e do município. E hoje será apresentado, nesse primeiro dia de trabalho, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que prevê o Sistema Municipal de Cultura. É um projeto muito importante para a cidade, que tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social do município. E o projeto apresentará vários pontos importantes, vai ajudar a fortalecer as políticas públicas na área da cultura. Então, ali, nesse momento, o vereador Tarcísio Mota, que é o vice-presidente da Comissão Permanente de Cultura, conversando com o presidente da Câmara, o vereador Jorge Felipe. Então, daqui a pouco, todo mundo já está por aqui, vai dar início a essa solenidade de abertura dos trabalhos do Legislativo de 2019. Eu conversei desde cedo com os vereadores, com certeza a expectativa é muito grande, muito trabalho pela frente, como foi, Sérgio? Em 2018, tivemos muitas audiências públicas, enfim, a população aqui dentro da casa, da Câmara, para debater com os vereadores os projetos, enfim. É um trabalho intenso para 2019. Então, estamos aguardando aí o início dessa solenidade, marcando o início dos trabalhos do Legislativo. E a mensagem, só para lembrar, enquanto não começa aqui, que o prefeito Marcelo Crivella enviou à Câmara, é que a aprovação desse projeto de lei do Sistema Municipal de Cultura é um grande passo para a valorização da cultura. Então, agora continuamos com a transmissão ao vivo da sessão. Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto o primeiro período ordinário de sessões da terceira sessão legislativa da 10ª legislatura. Convido as nobres vereadoras Tereza Berger, Rosa Fernandes, Tânia Bastos e a nossa querida Fátima para que... Fátima da Solidariedade, para hastear as bandeiras nacional e do município ao som do hino nacional.
Tá. Convido o nobre vereador, professor Rogério Rocal, para fazer a leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Ata da primeira sessão extraordinária em 2 de janeiro de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e César Maia. Às 11 horas, com a presença dos senhores vereadores Valceasa, Rosa Fernandes, Renato Cinco, Dr. Carlos Eduardo, Paulo Pinheiro, Tarcísio Mota, Renato Moura, Ítalo Ciba, Inaldo Silva, David Miranda, César Maia, Marcelino Almeida, Jair da Mende Gomes, Tânia Bastos, Babá, professor Célio Luparelli, Tereza Berger, professora Dalmir, Dr. João Ricardo, Otoni de Paula, Wellington Dias, Júnior da Lucinha, Alexandre Esquerdo, Tiago Carribeiro, Jorge Felipe, Luiz Carlos Ramos Filho, Rocal, Rafael Aloysio Freitas, Jones Moura, Eliseu Kessler, Marcelo Siciliano, Zico, Dr. Jorge Manaia, Fernando William, Luciana Novaes, Carlo Caiado, Tiãozinho do Jacaré, Dr. Gilberto, Felipe Michel, Raymond, Dr. Jairinho, Zico Bacana, Chiquinho Brazão, William Coelho e Vera Lins, 45. Assume a presidência o senhor vereador César Maia. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca para o dia 15 de fevereiro, às 14 horas, sessão extraordinária, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, que, excepcionalmente, haverá pauta da ordem do dia, em cumprimento ao artigo 156, parágrafo 5º do Regimento Interno, para apreciação do projeto de lei número 1029 de 2018. Encerra-se a sessão às 13h04. Lida a ata, a mesma está aprovada. Esta sessão extraordinária foi convocada para hoje, sexta-feira, em cumprimento ao artigo 59 da Lei Orgânica do Município, cuja data marca a estreia dos trabalhos ordinários no decurso deste ano legislativo. Antes de darmos início à elaboração de hoje, a presidência roga os senhores líderes
dos partidos e blocos parlamentares com representação nesta Casa de Leis, para que encaminhe expediente à mesa para a consecução do disposto no artigo 59 do Regimento Interno, que assim se expressa. Artigo 59. A composição das comissões permanentes será feita de comum acordo pelos líderes, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. Vale lembrar que, caso não seja possível o acordo no dia de hoje, aguardar-se-á até a quinta-feira vindoura, 21 de fevereiro, para esse entendimento, conforme orientação do artigo 62 do nosso diploma estatutário. A presidência convida a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor secretário municipal da Casa Civil, vereador Paulo Messina, que comparece a esta casa trazendo mensagem encaminhada pelo chefe do Poder Executivo em cumprimento ao que determina o artigo 107, inciso 8º da Lei Orgânica do município. Convido o nobre secretário a proceder à leitura da mensagem encaminhada pelo excelentíssimo senhor prefeito. Senhoras e senhores, boa tarde. Excelentíssimo senhor vereador presidente Jorge Felipe, excelentíssimos senhores e senhoras vereadoras, é com grande honra que, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, artigo 107, inciso 8º, dirijo-me aos senhores vereadores a propósito da abertura da sessão legislativa para apresentar os principais trabalhos realizados pelo Poder Executivo em 2018 e as perspectivas da administração pública para 2019, priorizando a gestão fiscal, o atendimento às demandas da população, a progressiva busca pela excelência na qualidade dos serviços públicos e a crescente parceria entre os poderes visando cuidar das pessoas. A Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2019, fruto da Lei 6481 de 2019, em conformidade com o Plano Plurianual do quadriênio 18 a 21, que é a Lei 6317 de 2018, prevê os recursos a serem aplicados na oferta de serviços públicos municipais. Preliminarmente, cabe descrever o cenário econômico que serviu de alicerce na definição da situação do município e das principais linhas de ação para o exercício 2019. O cenário econômico de 2018 ficou marcado como o ano da saída da grave recessão que atingiu a economia brasileira dos anos 2015 e 2016. Após um crescimento de 1,1 em 2017, espera-se que a atividade econômica apresente elevação de 1,6 do PIB em relação a 2018. A mudança nos contornos da política econômica no breve período que se seguiu ao impeachment da presidente da República manteve algum otimismo com a atividade econômica, mas o período eleitoral acabou trazendo incertezas que inibiram consumo e investimento. Embora o processo eleitoral não tenha causado impacto significativo na taxa de câmbio, o que poderia ter criado um ambiente adverso para o início do novo governo em 2019. O cenário econômico que se seguiu ao impeachment, juntamente com o cenário eleitoral sem choques, permite boas perspectivas para 2019. Todas as variáveis macroeconômicas fecharam 2018 em posição favorável à retomada do crescimento. O IPCA baixo no centro da meta da inflação, o câmbio com leve apreciação, a taxa de juros mais baixa, o mercado de trabalho mostrando sinais de recuperação e a capacidade ociosa da indústria propiciam um ambiente favorável para que a atividade econômica acelere rapidamente. Esse cenário também é válido para o município do Rio de Janeiro, com ressalva para a taxa elevada de desemprego que ainda se observa na cidade. Até o momento, as expectativas com relação à orientação econômica do novo governo estão bastante otimistas, vide o comportamento extremamente positivo da Bolsa de Valores e da apreciação da taxa de câmbio. A Secretaria Municipal de Educação, SME,
inicia o exercício 2019 visando garantir uma aprendizagem de excelência a todos os estudantes da rede carioca. Para atingir esse objetivo, a SME concentrou o seu foco na leitura e escrita dos alunos defasados, tendo como meta alfabetizar todos os alunos da rede municipal no primeiro ano do ensino fundamental. Quanto ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, o PEJA, serão introduzidas aulas de educação física também na metodologia semipresencial. Quanto ao projeto Carioquinha nas creches, está prevista a expansão de vagas para a educação infantil, construção de 33 novas creches por meio de parceria público-privada no projeto que foi denominado Rio Mais Creche. Além disso, vão ser ampliadas as vagas em creches conveniadas em 5.000 novas vagas. Em 2019, as ações estratégicas da Multirio para uma educação pública de qualidade incluem continuidade dos produtos exitosos, a realização dos projetos Meias Histórias, outras videoaulas específicas para língua portuguesa e matemática para o 5º ano e o Cantinho da Leitura. A Subsecretaria de Esporte e Lazer logrou êxito em promover atividades esportivas e recreativas para todos os cidadãos cariocas, em especial os alunos da rede municipal de ensino, auxiliando na melhoria de rendimento escolar e evitando obesidade através do esporte. A Subsecretaria de Legado Olímpico realizou mais de 170 eventos. Tenho certeza disso. Mais de 170 eventos, alcançando mais de 300 mil pessoas. A Secretaria Municipal de Cultura, SMC, em 2018, realizou cerca de 49 mil atividades nos equipamentos culturais da cidade, ultrapassando o público em 7 milhões de pessoas, destacando-se, claro, a 3ª Conferência Municipal de Cultura, precedida de 5 pré-conferências nas áreas de planejamento para a escuta da sociedade. A Rio Filme passou a ter acesso às linhas de crédito do Fundo Setorial de Audiovisual, FCA, Agência Nacional de Cinema, possibilitando, assim, a retomada de distribuição de filmes, treinamento de equipe e aquisição de software de gestão e distribuição. 5 longas-metragens foram distribuídos pela Prefeitura do Rio. A Rio Urb realizou em 2018 a manutenção das unidades de ensino através do programa Rio Conservando Escolas. Obras de reforma de escolas e unidades escolares em parceria com a SME, que deve dar prosseguimento em 2019 com o aprimoramento do programa, dando continuidade às obras de reforma geral, climatização, instalação de equipamentos de combate a incêndio das unidades. Na área, a Secretaria de Infraestrutura e Habitação, por meio da Subsecretaria de Infraestrutura, deverá direcionar essas ações para a conclusão das obras de restauração do conjunto arquitetônico do Museu da Cidade, em parceria com a Secretaria de Cultura, para a construção também do Museu, do Laboratório de Arquitetura, de Arqueologia Urbana, que na verdade é um grande museu, um museu vivo, em que trabalharão muitas universidades no restauro de acervo recolhido durante as obras do Porto Maravilha. Na área do Rio Mais Seguro e Vigilante, em 2018 a CEOP implementou o programa Rio Mais Seguro, realizou remoções de veículos estacionados irregularmente, abandonados. A CEOP é responsável pela gestão do Fundo de Ordem Pública, na condução das ações integradas do Gabinete de Gestão que envolve o Governo do Estado, nas ações de segurança. O gabinete inclui, além de forças estaduais, também força de outras esferas, como o federal. A Guarda Municipal ampliou a sua infraestrutura e consolidou o serviço de motopatrulhamento, que foi criado, portanto, um grupamento específico de motocicletas, que chama GGM, que trabalhou principalmente também nas ações do BRT e coibindo depredações e evasão de tarifas. A GM, em conjunto com a Coordenadoria de Monitoramento da Cidade da CEOP, também consolidou o videopatrulhamento urbano, reduzindo várias taxas de criminalidade na cidade, pequenos delitos, né? Em 2019, a CEOP irá expandir a aplicação das políticas de ordenamento e segurança pública, aumentando as parcerias de integração na busca de redução de criminalidade de baixa letalidade. Os resultados alcançados pelo Grupo de Trabalho Multi-Institucional, denominado de Sentinela Carioca, lançado em 2018, nortearão a aquisição de aeronaves remotamente pilotadas, ARPs,
comumente conhecidos também como drones. O Centro de Operações Rio, o COR, passou a integrar a estrutura da Casa Civil a partir de agosto de 2018, participa ativamente do Plano Municipal de Gestão de Crises e do Plano de Operações de Urgência e Emergência, e é responsável por centralizar e integrar ações relativas a ocorrências de crise, urgências e emergências no âmbito do município. Além de monitorar as mudanças meteorológicas, otimizando recursos, o COR também passará a atuar na rotina dos órgãos, principalmente nos que ficam responsáveis pela conservação da cidade. Em 2018, recepcionou em suas instalações o 1746. O 1746 passou a fazer parte das instalações do COR. Em 2019, continuará desenvolvendo ações, a transformação de uma sede sustentável em uma cidade inteligente. Na área de saúde, destacam-se a manutenção e aprimoramento da rede de atenção primária, que permitiu findar o ano com uma produção de 5,9 milhões de consultas médicas, 4,3 milhões de consultas de enfermagem, 6,5 milhões de visitas domiciliares do agente comunitário de saúde, 473.225 consultas de pré-natal e outros atendimentos. O Programa de Saúde na Escola, o PSE, desenvolveu ações de 1.475 escolas municipais em conjunto com 74 equipes do Centro de Referência de Assistência Social. Na atenção especializada, a Secretaria de Saúde promoveu a repactuação do plano de metas das policlínicas, com o objetivo de aperfeiçoar a capacidade instalada nessas unidades, disponibilizando 100% da oferta de consultas de exames no sistema de regulação. A SMS investiu no acompanhamento das famílias do programa de Bolsa Família. Na rede hospitalar foram feitas mais de 135 mil internações, destacando-se a realização de 55 mil cirurgias e 48 mil partos, até novembro de 2018, não inclui dezembro aqui ainda. A empresa pública de saúde, a Rio Saúde, através da celebração de convênios, assumiu a gestão dos hospitais municipais Rocha Faria e Ronaldo Gazola. Em conjunto com a Casa Civil e a Secretaria de Fazenda, no âmbito da macrofunção de acompanhamento e execução de serviço, MAPs, a SMS vem trabalhando no desenvolvimento de novos processos para aperfeiçoar o controle e fiscalização dos recursos repassados às OS, bem como dos serviços de saúde prestados pelas entidades. Um dado importante, o MAPs conseguiu reduzir em quase 300 milhões de reais só no final do ano passado os custos das OS, sem corte. Foi só ajuste do que estava sendo cobrado que não era devido, sem corte. Para 2019, esse número não inclui a redução das equipes de saúde da família, isso foi só o acompanhamento da gestão. Para 2019, a SMS enfrentará o desafio de manter uma grande e complexa rede hospitalar, de redesenhar a cobertura da atenção primária, e ampliar a transparência da gestão. A expectativa do ano 2019 seja um ano de negociação com os entes estadual e federal que expresse o compromisso com a saúde da população. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em 2018, realizou cerca de 70 mil atendimentos por mês a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social nos 47 centros de referência de assistência social. Nos programas de transferência de renda, foram 65 mil famílias no cadastro único dos programas sociais do governo federal, formando aí um total de cerca de 526 mil famílias inscritas. Os centros de referência especializados da assistência social e os centros de referência realizaram mais de 50 mil atendimentos a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos. Quanto à população em situação de rua, foram mais de 7 mil atendimentos nos centros POP e 11.700 atendimentos em média nas demais ações. A Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, SubPD, desenvolveu ações para reabilitação social e abordagem técnica e multiprofissional na visita domiciliar, da creche inclusiva, do eixo de proteção social, dos centros de convivência e casas-lar, de um conjunto estratégico que promove a formação domiciliar comunitária e a inclusão produtiva.
A SMDEI, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, também realizou parcerias com o Instituto Pereira Passos, favorecendo a leitura da localização territorial da atuação da SUBPD para reformulação de políticas públicas, com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social, dentre outros. A Secretaria Municipal de Habitação, de Infraestrutura e Habitação, em parceria com a SMS, dará continuidade ao programa Conservando Hospitais, que vai executar a revisão de sistemas de climatização em especial no Souza Guiar, Ronaldo Gazola, Pedro II, Rocha Faria e Miguel Couto. A Rio Urb, por delegação de competência, executou diversas obras em parceria com a Secretaria de Saúde, tais como as obras de emergência da Coordenação de Emergência, que são os SER, né? Da Barra da Tijuca, a conclusão de obras de emergência nas UPAs de Costa Barros e nas clínicas da família do Lamirão Pequeno, em Campo Grande, e na Muzema, no Itaiangá. A Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual, a SEDES Rio, desenvolveu o protocolo de atendimento às mulheres trans e travestis nas Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres, DEAN, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Projeto inédito no país. Apoiou a promoção de cidadania e visibilidade da maior parada LGBTI do Rio, o reconhecimento da primeira Rua da Diversidade, como ponto turístico LGBTI em Madureira, na Zona Sul, da Zona Oeste, perdão. Madureira não é Zona Oeste, né? Na Zona Norte do Rio de Janeiro, Zona Norte. No território descentralizado, inclusivo e conectado, são projetos específicos da Subsecretaria de Projetos Estratégicos. A SUBPE acompanhou 2 importantes procedimentos na manifestação de interesse, PMI. O primeiro projeto é a Operação Urbana Consorciada de Rio das Pedras. Não se limitando a isso, tem também o VLT do Rio e projetos que serão feitos para esse ano, como a PPP dos túneis, da iluminação pública e do autódromo. A GEO Rio iniciou em 2018 a execução de 26 obras e concluiu 33 outras obras, no total de obras iniciadas em 17. Ao longo de 18, manteve a operacionalidade do sistema Alerta Rio, bem como a parceria com a Defesa Civil. Defesa Civil Municipal fez a manutenção de sistemas de alarme sonoro em 102 comunidades, onde existem áreas de alto risco geotécnico. Em 2018, a Secretaria Municipal de Urbanismo voltou a ter o status de secretaria, sendo separada das áreas de infraestrutura e habitação, cuidando do planejamento e do controle urbano, dos projetos urbanísticos e da proteção do patrimônio histórico e cultural. A escolha do Rio de Janeiro para sediar o 27º Congresso Mundial de Arquitetura foi um prêmio que, para nós, honrou a cidade. Nós fomos a primeira cidade a receber o título, portanto, em 2020 seremos a primeira cidade a receber o título de Capital Mundial da Arquitetura, em 2020. Em 2018, com a ajuda dessa Casa Legislativa, foi aprovado o Código de Obras e Edificações Simplificado da cidade do Rio de Janeiro. Outro projeto de grande importância aprovado na Câmara Municipal foi o Mais Valia, um projeto que trouxe receita e ajudou a regularizar vários imóveis na cidade do Rio de Janeiro. A Rio Luz, em 2018, manteve uma média anual para o índice de apagamento de 1,73%, inferior aos padrões internacionais aceitáveis, que é de 2%. Executou diversas intervenções sobre manutenções de lâmpadas, substituição de postes, entre outros, que somaram 84.600 atendimentos da Central 1746. Foram modernizados 861 pontos de luz e implantados 925 novos pontos de luz, totalizando 8.786 novas intervenções em 265 logradouros da cidade. A Secretaria Municipal de Transportes, em 2018, implantou o sistema de emissão de cartão de estacionamento para o idoso pela internet. Lançou o Rio Card+, novo conceito de pagamento, e o Rio Card Duo para taxistas, cartão pré-pago que funciona como conta corrente.
elaborou um novo modelo de estacionamento da cidade e regulamentou a profissão de mototaxista. Viu, Tiago? E a regulamentação da profissão de mototaxista, que também foi feita ano passado. Projeto do vereador Tiago Carribeiro. Incluiu veículos de 7 e 8 lugares no transporte escolar. Para o ano de 2019, a CMTR providenciará a ampliação da malha de BRS, a regulamentação do transporte aquaviário lagunar da Barra da Tijuca, o prosseguimento de processo de contratação do Sistema Municipal de Monitoramento da Frota de Ônibus. Exatamente o que eu estou fazendo. Por meio da Subsecretaria de Infraestrutura e Habitação, a Sete Rio implantará ações, em parceria com a Secretaria, dará continuidade a implantações de ações do corredor BRT Transbrasil, que é uma obra que a população cobra muito, parada ainda no governo anterior. A Conlurb, Companhia de Limpeza Urbana, no ano de 2018, continuou sensibilizando o cidadão carioca, educando e conscientizando turistas brasileiros e estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro quanto ao correto descarte de lixo através do programa Lixo Zero. O índice de padrão de limpeza, IPL, que mede a qualidade de serviço da Conlurb em toda a cidade, serviu para otimizar a gestão de operação da empresa. Para 2019, a empresa dará continuidade aos programas Eco Parque do Caju, além da previsão de início de implantação de 2 novas estações de transferência de resíduos para seropédicas, ETRs, um na Penha e um na Taquara. Em 2018, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, a SMDEI, captou 24.969 novas vagas de emprego, sendo que 21.271 foram encaminhadas para entrevista em processos seletivos. A SMDEI ofereceu também diretamente 2.000 vagas de oficina de empreendedorismo e empregabilidade e cidadania, em parceria firmada com a Universidade de Santa Úrsula. Em 2018, a Controladoria Geral do município teve as suas atividades pautadas pelo fortalecimento do controle interno para ampliação da efetividade da gestão municipal. Foram ampliadas as informações disponibilizadas no portal Rio Transparente, implementando sugestões propostas pela sociedade civil. A CGM também atuou na adequação do Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades Econômicas de Economia Mista e as regras da Lei Federal 13.303. A Secretaria Municipal de Fazenda, em 2018, buscou o aumento da arrecadação tributária. Estabeleceu a taxa de autorização de publicidade, iniciou o desenvolvimento de um quadro de indicadores tributários e um sistema de gestão integrada de tributação. Em 2018, a Casa Civil, através da Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência, Casa Civil, eu vou ler todo. Casa Civil, em 2018, através da Subsecretaria de Integração Governamental, unificou a Coordenadoria de Transparência com a Ouvidoria e a Coordenadoria Central do 1746. Foi criado um grupo de teleatendimento junto ao COR para monitorar todos os chamados realizados na Central 1746, propiciando maior integração entre os órgãos para a resposta do cidadão, um novo nível, portanto, de atendimento ao cidadão. A Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados é responsável por formular o planejamento do município e acompanhamento da execução de todas as metas da Prefeitura. E em 2018, o PROCON Carioca recebeu 8.936 reclamações, fiscalizou 707 estabelecimentos a partir de denúncias recebidas, ministrou palestras sobre a área de defesa do consumidor e realizou um mutirão... Pede para o Marcelino falar o nome dele. E realizou um mutirão de conciliação que atendeu presencialmente 2.700 pessoas.
A meta de 2019 é intensificar as fiscalizações, ampliar os programas e projetos de educação e realizar 2 mutirões com previsão de 5.000 consumidores atendidos. Conclusão, senhores vereadores, em linhas gerais, esses são os projetos que julgamos serem mais significativos. A administração municipal tem por princípio gerir a cidade com foco na prestação continuada de serviços de assistência à população e manutenção do equilíbrio fiscal. A política de cuidar das pessoas continuar sendo um grande desafio. Dado o contexto da crise econômica que se instalou no país e, sobretudo, em nossa cidade, tais princípios implicam imensos obstáculos. Ao meu ver, têm sido enfrentados com empenho por todos os órgãos de seus servidores. Aproveito a oportunidade para expressar o meu reconhecimento e do prefeito Marcelo Crivella ao imprescindível trabalho do Poder Legislativo durante o ano de 2018, de 2017, sem os quais não seria possível chegar ao ano de 2019 com as contas municipais como chegamos. O prefeito manda mensagem renovando as expressões de apreço mais elevadas. Essa leitura é um resumo da mensagem 115, que todos os colegas vereadores receberam na íntegra, e eu solicito à presidência que, portanto, publique na íntegra no Diário da Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Procedida a leitura da mensagem pelo senhor secretário da Casa Civil, vereador Paulo Messina, convido Sua Excelência a permanecer conosco aqui no plenário, que é uma honra muito grande tê-lo conosco, e passa-se a ordem do dia. A presidência da ciência, que se encontra à disposição dos senhores vereadores para consulta, as redações finais dos seguintes projetos. Projeto de Lei 894-A de 2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do caput e do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 3.268, de 29 de agosto de 2001, e revoga o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 6.179, 22 de maio de 2017, e também do projeto de lei número 977-A de 2018, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que dispõe sobre o ingresso de animais domésticos nos hospitais públicos do município do Rio de Janeiro. Caso não sofram emendas de redação, serão consideradas aprovadas e irão ao autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Continuando a ordem do dia, a presidência relembra aos senhores vereadores que, embora a sessão extraordinária de hoje tenha por finalidade a abertura dos trabalhos ordinários da 3ª sessão legislativa, e que, mesmo sendo uma sexta-feira, consta obrigatoriamente da pauta da ordem do dia, por força do artigo 156, parágrafo 5º do Regimento Interno, o projeto de lei número 1029/2018, oriundo da mensagem 101 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. A matéria está na iminência de sua inexorável apreciação e vale ressaltar que inadmite, a partir de hoje, seu adiamento, pois, sendo uma sessão extraordinária, aplica-se o disposto no artigo 161, parágrafo 6º do Regimento Interno, que determina que adiamento aprovado em sessão extraordinária implica no adiamento do mesmo número de sessões ordinárias, quando então estará vencido o prazo constitucional para sua deliberação. Anuncie, pela ordem, o nobre vereador César Maia. Senhor presidente, Pela ordem. No dia de hoje, eu dei entrada num projeto de lei nominando a Cidade das Artes
Cidade das Artes, Bibi Ferreira. O ideal é que o conjunto dos vereadores pudesse se somar e assinar também esse projeto de lei, dada a importância para a cultura brasileira, cultura do Rio de Janeiro, de Bibi Ferreira. E aproveitaria também, senhor presidente, ao par de ter entrado com esse projeto de lei, pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio pelo passamento dessa grande artista brasileira, Bibi Ferreira. Eu aproveito a oportunidade, a questão de ordem de Vossa Excelência, seu requerimento, de procedermos a um minuto de silêncio e estendo também às vítimas do incêndio ocorrido no Clube de Regatas Flamengo. Antes de passar a palavra pela Vossa Excelência, eu vou anunciar o projeto em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão, projeto de lei 1029/2018. Verificação. De autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pela ordem do vereador Tarcísio Mota e, posteriormente, do vereador Dr. Jairinho. Senhor presidente, alto aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem, apenas para dar conhecimento que nós protocolamos, eu protocolei agora o pedido de CPI das enchentes para averiguar, acompanhar a questão da aplicação do orçamento e das políticas de prevenção e mitigação das chuvas no Rio de Janeiro por conta das chuvas que aconteceram na nossa cidade, que inclusive vitimaram os cidadãos cariocas, né? Para que a gente possa perceber que não é a chuva que mata, mas também a falta de infraestrutura urbana e que há políticas a serem tomadas, a gente está convocando essa CPI e eu queria, portanto, agradecer a cada uma que assinou. Eu não vou citar nominalmente, foram mais de 23 assinaturas, mas inclusive deixar em aberto para que cada vereador que ache que essa é uma comissão parlamentar que deve funcionar, possa também assinar. A perspectiva é que a gente ponha para funcionar a CPI o mais rapidamente possível e que ela seja uma conquista da cidade para que a gente possa cumprir nosso papel como vereador, fiscalizar o Poder Executivo e recomendar e apresentar proposições que melhorem a vida dos cidadãos da nossa cidade. Então, muito obrigado a cada um e cada uma que assinou. Assim que sair no Diário Oficial, nós vamos divulgar nas nossas redes os apoiamentos que ela recebeu e colocar para funcionar essa CPI o mais rapidamente possível. É o Legislativo Carioca, a bancada do PSOL trabalhando pela cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Dr. Jairinho. Quero fazer uma saudação em nome do vereador Raimon, pessoal da cultura, que ele me pediu aqui. Enfim, e dizer que começaremos o ano 2019 com bastante proposituras. Esse projeto é um projeto que precisa ser estudado pelo conjunto dos vereadores. Aqui a nossa propositura seria adiamento dessa matéria por uma sessão, mas como não é possível, eu peço verificação de quórum, senhor presidente. Solicitada a verificação. A presidência solicita aos senhores vereadores tomem assento. Senhores bancados.
Presidente, pela ordem. Está em processo de verificação. Vou proceder à verificação. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, senhores vereadores. Segunda bancada. 1, senhor vereador. Terceira bancada. Não, eu já contei aqui. Aqui, tem uma vereadora aqui, presidente. Aonde? Vereadora Fátima. Ah, desculpa. 2 senhores vereadores na segunda bancada. Terceira bancada. 1, 2, 3 senhores vereadores. Quarta bancada. 1, 2, 3 senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Mesa. 3 senhores vereadores. 22 senhores vereadores. Pela ordem, a vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o vereador Tarcísio pela iniciativa em propor esta CPI que vai apurar a questão relacionada às enchentes. Tem que ser assim, porque o que nós temos visto aí, principalmente no governo Crivella, é um descaso total com esta prevenção. Nós tivemos um orçamento reduzido em relação à gestão passada em aproximadamente 2/3. Nós estamos investindo para este orçamento de 2019 1/3 do que se investia na gestão passada. Então, parabéns ao vereador Tarcísio Mota e a todos os vereadores que assinaram para que esta CPI pudesse acontecer. E também, senhor presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da enchente. Afinal, foram 7 pessoas que perderam a vida. E também não poderia deixar de pedir uma homenagem e que este minuto de silêncio se estenda em homenagem ao grande jornalista, ao grande combatente, ao grande democrata, Ricardo Boechat. Posto minuto de silêncio. Questão de ordem, presidente. E também pela chacina do Falé. Questão de ordem, presidente. Palavra pela ordem, nobre vereador Major Elito Zalém. Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, eu quero denunciar aqui uma violência que aconteceu no município do Rio de Janeiro, nosso amado município, né? Um aviltre público, um achincalhamento com as nossas forças de segurança. O que ocorreu essa semana? Senhor presidente, em qualquer democracia do mundo, em qualquer país sério, quando as forças de segurança, que são aquelas que dão seu sangue pela sociedade, independente da sua religião, do seu credo, da sua ideologia política, as forças de segurança se sacrificam por todos nós. Levante você a bandeira que você quiser levantar. Mas se você só vai para a sua casa, você só vê sua família, você só tem o seu patrimônio intacto se as forças de segurança atuarem. As nossas forças de segurança atuaram nessa última semana numa guerra civil não declarada, uma guerra urbana, não implementada por essas forças de segurança, mas sim por anos de desgoverno em âmbito municipal,
estadual e federal. E os nossos heróis atuaram com maestria, com bravura, com técnica. E pessoas como a deputada Áurea Carolina, do PSOL, a jornalista Eliane Catanheda, proferiram palavras não só em favor dos marginais, mas contra a polícia. Efetuaram, senhor presidente, um pré-julgamento em cima daqueles homens que deixaram seus lares, arriscaram suas vidas por nós. Imaginemos se não houvesse uma intervenção na guerra do Falé Fogueteiro, se a sociedade carioca poderia sair de casa. São bondes, são comboios, senhor presidente, de 10, 20, 30, 50 marginais. Não podemos efetuar, senhores parlamentares, um pré-julgamento sobre nossas forças de segurança. Pelo contrário, nós devemos apoiá-los. A separação entre o joio e o trigo, daquele profissional bom ou ruim, ele vem naturalmente, porque o titular das ações penais é quem vai analisar aquela ocorrência. A mídia não tem condições morais nem técnicas de se pronunciar nesse caso. Pasmem, para quem não viu a declaração da quase débil mental Eliane Catanheda, da Globo News, sabe o que ela disse? Que para os 15 marginais, 13 a 15 marginais mortos, deveria ter uma proporção de policiais mortos. Canalha! Canalha! Eu quero que ela tenha coragem de ir no enterro de um policial ou num hospital visitar um policial mutilado, cadeirante, como nós temos feito ao longo dos nossos 19 anos de polícia, que eu fiz ontem, com muito orgulho, 19 anos de polícia. Gostaria que ela fosse visitar um familiar, uma criança órfã, e dizer que o esperado pela imprensa, na técnica dela, é que morresse 4 policiais, 5 policiais. Que doença é essa, senhor presidente, que afetou a nossa sociedade, que transformou nossos jornalistas em militontos, não militantes, militontos, porque uma declaração dessa, além de absurda, é uma afronta ao direito individual, à vida e à integridade desse policial. Nem a CNN, que é uma rede que atua internacionalmente em defesa de uma ideologia, teria coragem de proferir palavras desse nível. Lembrando aqui o ataque ao Charlie Hebdo na França, né, que é um governo socialista, um governo francês, ainda assim a resposta foi enérgica, porque 2 policiais morreram, jornalistas morreram. Então nós temos que parar de defender narcoterroristas. Vou concluir, vereador. Nós temos que parar de permitir essa inversão de valores. Queremos sim operações cirúrgicas e precisas. Agora, a decisão de ir preso ou de ir morto é do marginal e não do policial. Então, meus aplausos e as minhas continências aos policiais do Batalhão de Choque, e nós vamos pedir uma moção de aplauso ao mesmo. Força e honra. Pela ordem, vereador Raimon. A gente inverteu. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Pela ordem, presidente. Caro vereador Major Elito Zalém, a quem eu agradeço, torno público, inclusive, que assinou a CPI das enchentes, mas nesse tema da questão da segurança pública e dos direitos humanos, certamente nós estaremos em lados bem opostos nesse momento. E não se trata de quem aqui está defendendo o bandido e quem está defendendo o mocinho, mas quem de fato está defendendo a vida e de quem está defendendo o genocídio. Há uma série de indícios que demonstram que a ação no Falé Fogueteiro foi uma ação criminosa. Há sim indícios, e esses indícios precisam ser investigados. O vereador vem aqui falar em presunção de inocência, pois agora a polícia se arvorou o direito de julgar e matar, e condenar e matar ao mesmo tempo. Esses indícios de que o que lá ocorreu foram execuções de pessoas que já haviam se rendido, precisam ser investigados, e é papel da Defensoria Pública do Rio de Janeiro acionar e investigar esse tipo de situação. Mas ao contrário do que, por exemplo, faz a bancada do PSOL quando lá na Câmara Federal, incluindo a Áurea Carolina, excelente vereadora na cidade de Belo Horizonte e que será uma excelente deputada em Brasília, mas também o Marcelo Freixo apresenta um projeto de lei
de segurança de vida e trabalho para os policiais, que instaurou na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj uma linha direta para poder ouvir parentes de policiais mortos em serviço, diferente, portanto, de uma série de vereadores, deputados, que gostam muito de falar, mas fazem muito pouco pela defesa da vida daqueles que morrem injustamente nessa insana guerra às drogas que vitima todo dia mais e mais gente. Os indícios, inclusive, de que lá no Falé Fogueteiro, a guerra entre facções fez com que parte de policiais possam ter agido em favor de uma dessas facções e contra outra, não são os primeiros indícios sobre isso. Portanto, que tenhamos clareza, nenhuma ação militar que termine com 13 mortos dentro de uma casa daquela forma pode-se dizer que é uma ação bem-sucedida, que é uma ação brilhante, ou seja lá o que for. Apenas na cabeça de quem está querendo surfar na onda do ódio, de quem está querendo surfar na onda de uma sociedade onde a morte ou o assassinato seja o princípio e não a defesa da vida de policiais, de cidadãos e de todos aqueles que vivem na cidade do Rio de Janeiro. Esse é um debate que certamente travaremos muitas vezes. Esse é um debate do qual o pessoal, nossa bancada e eu, nós não fugiremos. Estão inscritos pela ordem. Pela ordem, presidente. Estão inscritos pela ordem vereador Raimon, Felipe Michel e Major Elitusalém. Com a palavra, vereador Raimon. Não estando presente. Com a palavra, o vereador Felipe Michel. Com a palavra, o vereador Major Elitusalém. Vereador Tarcísio Mota. O único indício, vereador, que nós temos nesse caso é o de sempre. O indício de que o PSOL está usando esses cadáveres como palanque político. O PSOL faz esses cadáveres de palanque político. O ouvidor da Defensoria é doador da campanha do senhor deputado federal Marcelo Freixo. Vocês usam o sangue da favela para se promover, vereador. Isso acontece com o advogado João Tancredo, que em toda morte de marginal, presidente, ele vai na ação, ele age quando o deputado Marcelo Freixo vai para o plenário e pede pela vida do marginal. O deputado criticava o governo autorizava o pagamento da indenização. Acreditem, essas indenizações iam para a campanha do deputado Marcelo Freixo. Está no site Transparência, deputado Tarcísio Mota. Como bem falei para o senhor, se o bem for coletivo, se estivermos no interesse da sociedade, eu assino o seu projeto, eu apoio. Bandidolatria não, porque é muito fácil quem está com a bunda no ar-condicionado dizer o que o policial tem que fazer lá na ponta, porque o tiro não vai na sua cara, vereador, não vai na minha cara, não vai na cara do jornalista. O policial tem frações de segundos para decidir. São narcoterroristas. Foram apreendidas 14 pistolas, 4 fuzis, 8 granadas. Uma granada dessa aqui, detonada nesse plenário, mata todo mundo aqui. E vai querer exigir do policial o quê? Que ele negocie com o terrorista? Não tem que ter negociação. Como nosso governador falou muito bem, não quer tomar tiro de fuzil na cabecinha, não usa armamento de guerra. Viu? A polícia se entrega. Fazer pré-julgamento no ar-condicionado é mau caratismo. E como eu disse, presidente, na minha posse, hoje vai ter o contraditório, porque nós estamos aqui. Há um entendimento que após 3 questões de ordem, a gente discute o projeto. Então, já tivemos mais do que 3 questões de ordem. Então, eu digo que nós estamos na pendência de pareceres de 19 comissões. Questão de ordem, presidente. 19 comissões. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça e Redação ao projeto... Comunicação de liderança, presidente. Colher os pareceres, vereador, que a Secretaria da Mesa depois
Daria a palavra. Para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Comunicação de liderança, senhor presidente. Vereador Felipe Michel. Vereador Felipe Michel, para emitir parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Vereador Fernando William. Vereador Fernando William. Bom, em função das necessidades de tempo, etc. e tal, o parecer vai ser favorável, mas com os cuidados necessários para que a gente não vote uma matéria com essa densidade logo no primeiro dia, sem conhecê-la, sem discutir. Enfim, parecer é favorável para dar continuidade na tramitação. Parecer favorável, vereador Fernando William. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura. Vereador Raimon. Senhor presidente, eu quero, antes até de emitir o parecer, fazer um breve históricozinho desse projeto, até para dizer como é que é o parecer da Comissão de Cultura. Esse projeto, e aqui eu queria saudar os fazedores de cultura que estão aí. Vocês já viram que pelo nível de debate dessa casa, os discursos que me antecederam, como é importante a presença de vocês, porque a cultura, a gente fala de amor, de humanidade, de relações humanas, então sejam muito bem-vindos a essa casa. Quero dizer que esse processo, o processo da construção do projeto do sistema, foi um projeto feito a muitas mãos. Embora seja um projeto enviado pelo Executivo, é preciso dizer que na gestão da secretária Nilceomar Nogueira, nós fizemos muitos encontros, inclusive no final do ano, fizemos um grande debate no auditório da Câmara, promovido pela Comissão de Cultura, tendo a secretária presente e tendo os fazedores de cultura de diversas linguagens presentes para discutir o projeto do Sistema Municipal de Cultura. É preciso entender isso, por quê? Porque nós lançamos a nova secretária, compreendemos que há uma nova gestão na Secretaria de Cultura, secretário Paulo Messina, secretário Paulo Messina da Casa Civil. Compreendemos que há uma mudança na Secretaria de Cultura, mas que o governo é o mesmo. Portanto, há um acordo da ex-secretária de Cultura que as emendas apresentadas pelo grupo, pelo coletivo do Movimento Social de Cultura, pelos fazedores de cultura, há um entendimento que as emendas apresentadas pelos fazedores de cultura seriam acatadas, estavam já acatadas pela Secretaria da Nilceomar, que é uma secretaria do governo de Marcelo Crivella, e a nova secretária, ela é uma nova gestão na secretaria, mas é do mesmo governo. Nós queremos fazer o entendimento, queremos alargar o entendimento de que aquilo que está acordado continuará sendo visto, continuará sendo honrado, continuará sendo cumprido. Portanto, o parecer ao projeto do Sistema Municipal de Cultura é um parecer favorável da Comissão de Cultura. Claro que é favorável, porque ele é construído coletivamente. Nós precisamos de um Sistema Municipal de Cultura. Nós precisamos do Sistema Municipal de Cultura, mas precisamos muito mais do que esse projeto que está colocado. Precisamos desse projeto com as emendas que a Secretaria acordou conosco que seriam aprovadas, que seriam acolhidas. Então, nesse sentido, senhor presidente, vai aqui um clamor à Prefeitura de Marcelo Crivella,
que não mude pelo fato de ter mudado a gestão da secretaria, pelo fato de ter mudado a secretária, que a nova secretária honre esse compromisso, que não é um compromisso da cidadã Nilcemar, é um compromisso da Secretaria Municipal de Cultura com a cultura da cidade do Rio de Janeiro e com a Comissão de Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E é por isso que a Comissão de Cultura vota favoravelmente, o parecer favorável ao projeto do Sistema Municipal de Cultura. Permitir parecer pela Comissão de Educação, vereador Tarcísio Mota. Corroborando integralmente as palavras do vereador Raimon, parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Vereador Jair Mendes Gomes. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Vereadora Tereza Berg. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão do Idoso. Vereador Tiãozinho de Jacaré. Está sem gravata. Vereadora Tereza Berg. Permitir parecer pela Comissão do Idoso. Parecer favorável, senhor Parecer presidente. favorável. Permitir parecer pela Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vereador Leonel Brizola. Aprovado, senhor presidente. Favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Defesa da Mulher. Vereadora Fátima da Solidariedade. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Vereador Wellington Dias. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Turismo. Vereador Major Elitusalém. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Vereador Ítalo Ciba. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Trabalho e Emprego. Vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Vereador Leandro Lira. Presidente, o parecer, ele é contrário. Parecer é contrário.
Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Alexandre Esquerdo, para emitir parecer. Não pode, não está em condição. Vereador Raymond. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura, Dr. Marcos Paulo. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito, vereador Marcelino de Almeida. Parecer favorável, professor. Favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Renato Sim. Evidentemente, parecer favorável, senhor. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Pela ordem, o vereador Fernando William. Bom, antes eu queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimento todos os meus colegas vereadores, desejar que a gente tenha um ano bem sucedido, com proposições, enfim, tendo os interesses da cidade, dar boas-vindas aos colegas que estão dando início na prática à sua vereança no dia de hoje. Agradecer aos colegas que terminaram de assinar meu pedido de CPI para que façamos uma investigação sobre a linha amarela, sobre o contrato da linha amarela. Eu acho que quem passa por ali, quem conhece a história, sabe que é um dos contratos mais caros do Rio de Janeiro. O prefeito, inclusive, fez um decreto com base em informações da Secretaria de Transporte, suspendendo o pagamento daquele pedágio, por considerá-lo um dos mais caros, talvez, do país, por quilômetro percorrido, e, sem dúvida, estar bem acima do que é previsto em contrato. Nós pretendemos, com essa CPI, demonstrar, fazer essa demonstração. Com relação a esse projeto, que está na ordem do dia, nós temos nos baseado num princípio aqui. Toda vez que chega um projeto, né, com essa dimensão, com tantos artigos, tantos dispositivos, e os vereadores não tiveram tempo de lê-lo, não tiveram tempo de estudá-lo, a gente tem o cuidado de pedir, né, que o projeto seja adiado, enfim, que seja por 1, 2 sessões, para que a gente tenha oportunidade de entendê-lo, né, saber o que a gente está votando, votar com clareza, apresentar as emendas que se fizerem necessário. Isso é uma prática que a gente tem utilizado e eu tenho batido muito nela quando chega aqui no final do ano alguns projetos, né, do prefeito que a gente não sabe direito como é que não é, e a gente quer tempo para estudar. Eu vejo que as galerias estão todas comprometidas com a aprovação desse projeto, vejo que o meu querido colega e uma pessoa por quem eu tenho não só carinho, mas profundo respeito pelo seu trabalho, né? E que é certamente quem conduz
os trabalhos de elaboração desse projeto, meu Vereador, querido colega vereador conclui. Raimon, mas eu pediria que adiássemos por pelo menos uma sessão. Não. Bom, a informação que eu tenho é que ele sobresta a pauta. Não cabe. Não cabe adiamento, vereador. Bom, eu costumo dizer o seguinte: quem passa na vida pública sem levar vai, algum problema sério cometeu, né? Então eu não tenho a menor preocupação com esse tipo de comportamento. Tenho maior respeito por todos os senhores. A minha intenção é votar, até porque, né, quando a indicação favorável vem de um vereador da estatura e do trabalho do Raimon, a minha tendência é essa, mas é uma questão de coerência. Nós não podemos, porque é um projeto que foi trabalhado por um colega em quem nós confiamos, votarmos cegamente e quando chegar um prefeito que a gente não sabe o que é e etc e tal, nós tomarmos uma posição contrária. Para ser coerente, né, nós queremos aprovar, certamente iremos aprovar, mas queremos conhecer. Né? Eu mal li a emenda do projeto. Nesse sentido, eu mantenho meu pedido de adiamento por uma sessão. Obrigado. Para a comunicação de liderança, vereador Felipe Michel. Boa tarde, senhor presidente, Jorge Felipe. Boa tarde a todos os vereadores presentes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui a presença hoje eu fiquei sabendo, a ex-secretária Nilcimar Nogueira, a quem eu tenho muito carinho, temos uma história muito bacana. A minha avó tinha uma identidade muito grande, uma amizade, a sua avó, a sua família. Então eu tenho um amor e um carinho muito grande. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu queria aqui, em nome de toda a Câmara Municipal de Vereadores, parabenizar pelo seu trabalho à frente à Secretaria de Cultura. Muito obrigado pela sua presença, tá? E pelo excelente projeto. Em segundo lugar, queria desejar também boas-vindas lá à Secretaria de Cultura, acho que é a nova secretária Mariana, quem nós conhecemos aqui hoje, que ela possa fazer um bom trabalho aí na nossa cidade. E queria dividir com todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, dizer que eu, como um ex-atleta, vereador, presidente da Comissão de Esporte, desde esse dessa tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu, dividir com todos os vereadores que a Comissão de Esporte, a qual eu presido, junto com o vereador Ítalo Ciba, vereador Luiz Carlos Ramos, filho, né, o Luiz Antônio, dizer que nós estamos acompanhando, fomos ao Ninho do Urubu, acompanhamos o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros. Esse momento é um momento de muita dor, não adianta a gente querer, né, vereador Ítalo Ciba? Nós conversamos bastante sobre isso. O trabalho nós vamos acompanhar, estamos acompanhando as famílias, acompanhando todo o trabalho. E hoje nós trouxemos projetos para que possamos regulamentar os contêineres, para que possamos acompanhar esse trabalho nos alojamentos. Semana que vem, eu com o vereador Ítalo Ciba estaremos lá visitando o Ninho do Urubu para ver se já cumpriu as exigências do Corpo de Bombeiro, o alojamento está apto para receber aquelas crianças. Aí vamos falar, mas agora não. Gente, o trabalho da Comissão de Esporte, ela é permanente. A gente sabe que as Vilas Olímpicas precisam melhorar os projetos esportivos, nossas crianças, nossos jovens, e nós vamos trabalhar. Nós pensamos muito em Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, né, vereador César Maia, que é um amante do futebol. Mas não podemos esquecer, vereador Jorge Felipe, do Bangu, claro, do São Cristóvão, do Bom Sucesso, do Pavunense. Imagina a condição que essas crianças, esses jovens estão hoje. As crianças vêm para o Rio de Janeiro sonhando em ser profissionais, acreditando que terão um futuro brilhante, e de repente acontece uma fatalidade. Imagina esses alojamentos. Então essa casa é responsável também por regulamentar leis que possam dar seguranças para esses atletas, para os familiares e para os profissionais lá que estão lá nos clubes. Então nós precisamos tocar esses projetos para que nós possamos dar o mínimo de condição para essas crianças. Eu tenho um testemunho aqui do Marlone, que hoje é jogador do Goiás, foi jogador do Vasco, do Fluminense. Ele morou na minha casa durante 2 anos. Quando eu trouxe ele para morar na minha casa, ele morava na arquibancada do Vasco. E ele me contou, quando ele jogava no Bom Sucesso, que eram gambiarras, que ele dormia em colchonete, em condições desumanas.
Então, é difícil esse trabalho nas categorias de base. Então, nós precisamos trabalhar. Então, é isso que eu queria registrar aqui. É um ano de muito trabalho, não só no esporte, no transporte, em todas as questões do orçamento da nossa cidade, na saúde, na educação, e que nós vamos trabalhar muito. Desejar as boas-vindas à vereadora Fátima, que eu tenho muito carinho e amor, faz um trabalho maravilhoso lá na Ilha do Governador. Seja bem-vinda, bom trabalho a todos aqueles que estão chegando. Vereador do PSOL, que me falha a memória, seja bem-vindo. Todos os vereadores, Elitusalém, que eu já falei, e outros que estão chegando para colaborar. Né? O Átila Nunes, que está voltando, que já conhece muito bem a casa. Então, vamos trabalhar. O ano de 2019 promete um ano de muito trabalho. E o povo depende do nosso trabalho aqui, legislando, fiscalizando, para que possa atender a nossa população. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos que estão presentes. E eu queria pedir, presidente, a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum. Vou proceder à verificação. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senhores vereadores. Segunda bancada. 1. Terceira bancada. 1, 2, 3 senhores vereadores. Quarta bancada, nenhum senhor vereador. Mesa, 1. Presente, 15 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, informa que as redações finais anunciadas anteriormente não sofrer emendas, e, sendo assim, estão aprovadas e irão ao autógrafo conforme determinação regimental. Antes de encerrar a presente sessão, reitera a consensualidade dos senhores líderes para que se alcance a diretriz prevista no artigo 59 do Regimento Interno e convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Bem, como dá para observar, a sessão, depois de 1h30, encerrou agora, nesse momento. Nós tivemos aí no início o hasteamento das bandeiras e também a apresentação do secretário da Casa Civil, Paulo Messina, né, que fez um resumo da mensagem enviada pelo prefeito Marcelo Crivella. Aqui a mensagem consta 30 páginas, né? Mas ele fez uma leitura mais básica, apontando vários trabalhos realizados pela Prefeitura em 2018 e também o que será feito em 2019, né? E nós tivemos também aqui essa primeira discussão do projeto de lei apresentado pela autoria do Poder Executivo do Sistema Municipal de Cultura. E eu estou aqui ao meu lado com o vereador Tarcísio Mota, que é o vice-presidente da Comissão de Cultura. Vereador, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso ao vivo, hoje, iniciando os trabalhos. Como é que o senhor faz esse balanço aí desse primeiro dia de trabalho, das discussões que tiveram aqui no plenário? Boa tarde, é um prazer estar aqui, inclusive nesse dia histórico, na estreia do Ao Vivo da Rio TV Câmara. Muito parabéns a todos os profissionais que estão trabalhando por isso hoje. A democracia é quem ganha. Eu acho que a sessão de hoje teve 2 pontos importantes. Um deles foi a leitura, né, da questão da mensagem do prefeito, embora seja uma coisa mais difícil de prestar atenção, os vereadores não estavam, mas é um documento importante de ser lido pela população. Acho que é importante procurar no site da Câmara e saber que é o balanço dos trabalhos. E houve um segundo momento importante, que foi esse início de discussão do Sistema Municipal de Cultura. O Brasil tem uma lógica de que toda cidade precisa ter um sistema, que é um Conselho Municipal de Cultura, um Fundo Municipal de Cultura e um Plano Municipal de Cultura. Ou seja, um órgão que reúne a sociedade civil e o poder público para administrar a cultura da cidade, financiamento, um fundo, e também uma política, um plano de 10 anos com metas para a cultura da cidade do Rio de Janeiro. Isso faz falta. E é isso que nós queremos votar o mais rapidamente aqui na Câmara. Contudo, como houve mudança na Secretaria Municipal de Cultura entre ontem e hoje, houve um acordo entre os vereadores para que este projeto pudesse não ser votado hoje, possa ser votado na semana que vem, até porque há uma série de emendas
que precisam entrar para melhorar o projeto. Então, houve na prática uma suspensão. As galerias estavam lotadas, houve pessoas aqui interessadas neste debate importante e certamente semana que vem teremos mais ainda. E para fechar, eu não poderia deixar de aproveitar esse ao vivo para dizer que houve um outro fato importante. Nossa bancada propôs uma CPI das enchentes para tratar da questão das enchentes no Rio de Janeiro e contou com o apoio de mais de 20 vereadores. Portanto, não é uma coisa só da nossa bancada ou do nosso mandato. E é muito importante que a Câmara dos Vereadores agora se debruce sobre os recursos utilizados para prevenção à enchente, as políticas de mitigação e de controle dos deslizamentos, para apurar responsabilidades que aconteceram na chuva mais recente e também para prevenir, para que nunca mais a gente tenha morte. O que mata não é a chuva, o que mata é a falta de política pública para prevenir e impedir que os cidadãos morram. Então, acho que esse é um balanço bom dessa sessão de hoje. Vereador, voltando um pouquinho à questão, né, do Sistema Municipal de Cultura, nós acompanhamos ali a fala do vereador Raimon, solicitando que essas emendas que foram discutidas durante muito tempo permaneçam, né? Principalmente agora no momento que acontece a saída também da secretária Nilcimar. Isso, porque no nosso entendimento, as emendas foram construídas em comum acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, que é o órgão. A gestora à frente desse curso, desse órgão, embora ela possa ter que tomar pé da situação, ela em tese deveria assumir os acordos da sua antecessora. Então a gente espera, e a fala do vereador Raimon correta, foi nesse sentido, de que nós esperamos que o processo de conversa com a sociedade civil, que ocorreu ao final do ano passado, o vereador Fernando William fez um questionamento, inclusive, de que ele ainda não tinha como debater tanto o projeto, porque ele não conhecia tudo. Eu acho que é legítimo, mas no ano passado nós fizemos algumas reuniões abertas, mas eram muitos temas sendo decididos, certamente o vereador não pôde estar nessas reuniões, eu acho que ele também precisa de tempo para se inteirar, é um projeto grande, mas eu acho que tudo isso, inclusive, fica facilitada com esse adiamento que ocorreu por causa da queda do quórum. Quem estava acompanhando ao vivo o quórum não caiu porque eu saí, eu estava aqui, sempre venho trabalhar, fico até o final, mas eu acho que foi positivo nesse sentido de que dá tempo para que a secretária possa ter a tranquilidade de manter os acordos, manter as emendas e a cidade saia ganhando com o Sistema Municipal de Cultura pactuado entre governo e sociedade civil, entre aqueles que produzem cultura, entre os artistas da cidade do Rio de Janeiro e aqueles que vivem nos teatros, arenas, lonas culturais, no Centro Coreográfico da Dança, em todas as linguagens das artes, com toda a perspectiva de uma arte territorializada na Zona Oeste, Zona Norte, de uma arte que possa ter as múltiplas linguagens e possa pensar a diversidade sexual, racial que existe na nossa cidade, que, portanto, isso tudo esteja expresso no Sistema Municipal de Cultura, que esperamos seja votado na próxima semana ou na outra. Pois é, vereador, e a gente vê que essa questão do sistema municipal, ele apresenta vários pontos importantes. O senhor já citou alguns aí, a gente também tem a questão dos recursos, né? Um fundo de recursos de financiamento. Isso seria importante também, porque se ele for aprovado, né, dessa forma, ele será um recurso importante para a cidade. Sem dúvida alguma. Só para que o cidadão que está nos assistindo saiba, hoje, no ano passado, a Prefeitura aplicou apenas 0,54% do orçamento em cultura. É muito pouco, nem 1%, umzinho. E um dos problemas era que nós não tínhamos o Fundo Municipal de Cultura para receber repasses das verbas federais e estaduais que estão previstas no Plano Nacional de Cultura. Ou seja, uma das formas, portanto, de atrair mais recursos para a questão da Prefeitura é exatamente a existência deste fundo. E tem um detalhe importante, porque logo depois virá uma nova lei que modifica a lei atual de incentivo cultural, que é a chamada lei do ISS, para que parte dessa lei do ISS também vá para o Fundo Municipal de Cultura e seja parte do financiamento da política de cultura do Rio de Janeiro. Portanto, a cidade só tem a ganhar. Com os acertos que serão feitos, com os acordos que foram feitos, a cidade só tem a ganhar. Ok, vereador, muito obrigada aqui pela sua entrevista e desejo sucesso aí, né, no começo dos trabalhos. E nós retornamos agora ao estúdio, ao vivo, com Sérgio Costa. É com você. Obrigado, Simone. Aqui no estúdio eu converso com o vereador Raimon, presidente da Comissão de Cultura. Muito obrigado pela sua presença. A gente queria um balanço em relação a todos esses trabalhos, né? Existem acordos, a gente acompanhou o seu discurso, existem acordos que precisam ser mantidos, apesar aí da saída da secretária municipal de Cultura, né? Sérgio, prazer grande estar aqui na TV Câmara, parabenizar a TV Rio TV Câmara, parabenizar o trabalho que vocês fazem, essa cobertura que é uma cobertura essencial para a cidade do Rio de Janeiro.
E assim, é verdade, né? Nós temos uma necessidade de ter na cidade do Rio de Janeiro o Sistema Municipal de Cultura. Nós temos, é bom a gente lembrar o que o sistema significa, né? O sistema, na verdade, é um grande guarda-chuva debaixo do qual está toda a dimensão da cultura, toda a estrutura da cultura na cidade. E a construção desse projeto de lei, que é um projeto de lei que tem que ser de iniciativa do Executivo, um vereador não pode apresentá-lo, é de iniciativa do Executivo. Esse projeto ele foi elaborado pela Secretaria de Cultura, pela Nilcemar, a quem nós agradecemos, a quem nós parabenizamos pelo trabalho, a quem nós saudamos nesse final de sua gestão. E esse projeto, ele depois de construído, o próprio movimento social da cultura, os fazedores de cultura da cidade do Rio de Janeiro, compreenderam que havia muitas mudanças a serem feitas. E aí a Comissão de Cultura tem que cumprir esse papel. A Comissão de Cultura é esse elo da sociedade civil com o Executivo para cumprir o seu papel de representar. E na Comissão de Cultura nós temos, na verdade, a intenção de fazer não só uma representação, mas de fazer com que as pessoas participem, para a gente estabelecer a relação da democracia participativa, que as pessoas participem. Então, há um acordo, e esse acordo, eu disse lá embaixo e repito aqui, não é um acordo da cidadã Nilcemar Nogueira, é um acordo da instituição. É um acordo da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Secretaria muda a gestão, muda a cabeça da Secretaria, mas o governo é o mesmo. Então, se esse governo se comprometeu conosco de aprovar o projeto do sistema, a gente compreende que a nova secretária irá, na verdade, honrar com seus compromissos e acolher as emendas da sociedade civil. Nós observamos casa cheia, né, galeria lotada, ou seja, muito importante para esse estímulo, né? É a função de promover esse pleno exercício dos direitos culturais. Não tenha dúvida, né? Porque assim, se a gente compreende que a cultura, ela é a linguagem, ela é a ferramenta que pode ajudar a sociedade a se organizar, né? A cultura, se ela se ausenta, nós estabelecemos o caos. Imagina uma sociedade onde o teatro seja banido, onde a música seja banida, a dança seja banida, a poesia seja banida, a literatura banida, as artes plásticas banidas, percebe? Então nós sabemos que a cultura ela é essa política, essa linguagem, né, diversificada que dá essa liga na sociedade e que faz com que a sociedade se organize. Quando a gente vê a casa cheia nesse primeiro dia de sessão do ano de 2019, para nós é uma alegria. Eu até fiz um comparativo, né? Porque nós tivemos lá umas falas, no meu entendimento, no meu humilde e razoável entendimento, falas meio truculentas, meio de defesas de outras questões, que o vereador tem direito de fazê-las, porque ele tem a representação dele, e eu dizia, que bom que a cultura está aqui. Porque a cultura também é essa liga, né, que permeabiliza as relações, que humaniza as relações. Então, ter a casa cheia hoje, com homens e mulheres que lidam com a cultura, que vivem da cultura, que fazem a cultura e que são trabalhadores da cultura, para nós é uma honra, uma alegria tê-los lá conosco. Vereador, eu vou chamar agora a repórter Simone Braga, que tem mais informações direto do plenário. Que bom falar com você. Ok, Sérgio, eu estou aqui com o vereador Alexandre Esquerdo. Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso ao vivo. E eu gostaria que o senhor fizesse um balanço para a gente desse primeiro dia de trabalho e das expectativas para 2019. Bem, foi um dia, a primeira sessão hoje, né, excepcionalmente numa sexta-feira. A gente está debatendo sobre o novo Estatuto da Cultura. Segunda votação nós vamos emendar, né? Tem muitos pontos ali que precisa ainda ser discutido e debatido, certamente será emendado, mas para melhorar o projeto. Nós temos uma expectativa muito agora nesse segundo semestre, nesse semestre do ano letivo. Vai ser aberta uma CPI da linha amarela. Eu, como presidente de transporte, quero participar dessa CPI, vou trabalhar com afinco com os colegas. Existem muitas coisas obscuras nesse contrato. Eu, particularmente, acho um valor exorbitante que se paga, o que o cidadão carioca paga pelo pedágio da linha amarela, né, um pedágio de ida e de volta. O próprio Executivo tem entrado na Justiça para que esse pedágio seja cobrado somente no itinerário e a linha amarela sempre recorre. Então, enfim, a Câmara Municipal vai se debruçar em cima desse contrato. E também como presidente de Comissão de Transporte, nós vamos trabalhar com o Executivo, a Secretaria de Transporte, em relação
a nova licitação do transporte alternativo. Estamos discutindo também sobre a questão das linhas de ônibus, né, na racionalização das linhas de ônibus. Enfim, vai ser um ano bastante trabalhoso, mas eu acredito que vai ser muito proveitoso. Com certeza. O ano passado já até foi, né, vereador? Muito trabalho. Sim. E esse ano, com certeza, muito mais, né? Ano passado foi muito intenso e eu sei que esse ano vai ser melhor. Estamos muito empolgados, muito preparados para esse trabalho e sempre trazendo o melhor para a cidade e para o cidadão carioca. Com certeza. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí nesse início de ano e nesse trabalho de 2019. Eu que agradeço e desejo a vocês também da TV Câmara. Muito obrigada. Sérgio, voltamos com você no estúdio e daqui a pouco eu volto com mais um vereador. Ok, Simone, eu continuo aqui no estúdio conversando com o vereador Raymond. É muito importante a gente dar essa dimensão do desenvolvimento econômico que a cultura também favorece dentro do município, não é isso, vereador? Não tenha nenhuma dúvida, né? Quando você pensa na cultura, nós pudéssemos falar, por exemplo, a cultura do carnaval, que algumas pessoas chamam de produto, né? O que é a cultura do carnaval, que não é um produto, que é uma cultura, que é um caldo, né, de cultura da cidade do Rio de Janeiro, o que ela movimenta? Quando nós pensamos nos teatros, quando nós pensamos na arte de rua, né, na cultura de rua, quando nós pensamos nos bairros que a destarte de todo o abandono do poder público que nós vivemos durante muito tempo, a secretária Nilcemar, ela de fato, ela tentou descentralizar um pouco isso, mas nós tínhamos uma cultura muito voltada para o eixo centro-zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Não que Madureira, não que a Zona Oeste, não que a Zona Norte, não que o subúrbio não produzisse, não que a Leopoldina não produzisse cultura. Produziu cultura, mas produziu cultura sem que o Estado, de fato, fomentasse tanto quanto fomenta o sul e o centro da cidade. Então, esse sistema é um articulador no âmbito municipal de políticas públicas, né? Eu gostaria que o senhor esmiuçasse com a gente, trouxesse alguns exemplos para que o nosso telespectador pudesse entender a importância do sistema. Claro. Você na verdade, para que uma cultura funcione e, portanto, funcione como política pública, porque a distinção de política pública é exatamente aquela que chega na ponta e que acontece, que faz as coisas verdadeiramente acontecer. Não é apenas uma lei que está ali, que essa lei foi votada, foi aprovada, foi sancionada, ou foi promulgada, tem um número, está lá no Código de Leis da cidade. É mais que isso, é uma lei que é implementada, verdadeiramente implementada. Então, quando a gente fala da discussão da cultura como um elemento articulador da cidade, e nós pensamos no sistema, nós temos que ter três vieses, né? Três vieses. A gente precisa ter numa cidade, como temos num país, como temos no estado, nós vamos de ter o sistema municipal de cultura, que ele abarque três dimensões da cultura, dimensões que fomentem a cultura, que é o Conselho Municipal de Cultura, para que as decisões não estejam somente na mão do Executivo. Ali é um conselho paritário, há uma lei do conselho na cidade do Rio de Janeiro. Esta lei já nomeou, ou melhor, já elegeu alguns conselhos, e o conselho discute a política cultural da cidade. Então o conselho é para tirar das mãos do Executivo a prerrogativa de ser ele o propositor exclusivo da cultura na cidade. Então você tem o Conselho Municipal de Cultura, você tem o Fundo Municipal de Cultura, que é onde você destina recursos, você define quais receitas vão para esse fundo e como é que esse fundo é distribuído. Quem é que discute a distribuição desse fundo, quem é que discute a administração desse fundo? O Executivo, claro, mas também quem discute a sociedade civil, representada pelo Conselho Municipal de Cultura. E o terceiro viés é o viés do Plano Municipal de Cultura, um plano, para que a gente não faça as coisas atabalhoadamente, para que você tenha uma sequência, uma consequência. Você pense nos editais, mas pense nos editais contemplando a cidade toda, você pense num plano de democratização da cultura, você pense num plano que de certa forma, espalhe a cultura para a cidade toda. Então, são esses três vieses: o plano, o conselho e o fundo. E o sistema, ele é o sistematizador disso. Então, você tem um sistema, como você tem um sistema único de saúde, né? O Sistema Único de Saúde é um sistema que cuida do todo da saúde pública brasileira. O Sistema Municipal de Cultura é esse sistema que ele vai fazendo, né, as costuras para que a cultura aconteça, fomentada pela sociedade civil e apreciada para o bem da cidade. Vereador, vamos fazer mais uma pausa agora, chamando novamente a repórter Simone Braga com mais uma entrevista.
Sérgio, estou aqui ao meu lado com o vereador Leonel Brizola também, que vai fazer um balanço aqui para a gente, né, vereador? Obrigada pela sua presença aqui no nosso ao vivo. E eu gostaria que o senhor fizesse esse balanço desse primeiro trabalho hoje, né, começando o ano, muito trabalho pela frente. Olha, primeiro eu queria parabenizar a TV Câmara por esse programa ao vivo. Isso é muito bom para a sociedade, para as pessoas acompanharem ao mesmo tempo. Né? É uma inovação e requer muito trabalho também, mas mostra um avanço, né, do Legislativo em comunicar, né, que esta casa aqui seja uma casa do povo, de fato, mas seja menos casa do povo, mas mais povo. Então, acho que ela dá o direito, com o ao vivo, de a gente realmente acompanhar como o jornalismo tem que ser, né, momentâneo, cada vez mais a informação para a população. Abrimos aqui hoje, uma sexta-feira, numa extraordinária. Agora vão ter as tratativas das comissões permanentes para ver quem vai ser o presidente, quem vai ser tal comissão, para que a gente possa ter um entendimento e, de fato, semana que vem, todas elas organizadas e a gente ter a pauta para votação. O secretário do prefeito, o secretário Messina, da Casa Civil, fez a leitura, com os indicativos da prefeitura. O que eu espero, a expectativa nesse, vamos dizer, metade do governo Crivella, e eu não tenho muita expectativa, porque nesses 2 anos foi uma total falta de planejamento orçamentário, né? Começamos o ano da gestão Crivella, tem orçamento, não tem orçamento, foi uma grande dúvida, o ex-prefeito deixou uma dívida, não deixou, quer dizer, uma total falta de organização, sabe, transparência, e o que a gente viu nesta casa foi aumento de impostos, demissão de servidores, arroxo salarial, que nós vimos aqui, e demissões e total precariedade na questão da área da saúde, faltando insumos, medicamentos, né? E na educação também, essa falta de entendimento e da compreensão do prefeito, que educação ela é uma gama maior do que só falar de educação. Além de você ter que colocar o orçamento de fato, nós precisamos ter professores bem pagos, nós precisamos ter uma escola moderna, de fato, que a criança tenha orgulho de ir para a escola, com quadra, com equipamentos adequados. Nós precisamos trabalhar nesse sentido. E ficou claro agora, nessa temporal que veio na cidade, e que não foi o primeiro, nem o segundo, e nem vai ser o último. O Rio de Janeiro sofre nessa questão. E nós vimos aí o prefeito com uma contingência do orçamento justamente nessa área que cuida da proteção das encostas, das galerias pluviais, de fato, de gerir a cidade. Né? E isso faltou, esse compromisso, e viu a loucura que foi a cidade e como nós estamos à mercê, né? Sem uma previsão. Então, eu não tenho muita expectativa quanto à prefeitura. Na Câmara de Vereadores, houve uma renovação, de 5 vereadores, né, que foram eleitos e os suplentes, né, tomaram posse. Vamos ver como é que vão se dar esse diálogo dentro da Câmara. Eu espero que aqui seja um diálogo produtivo para a cidade, que a gente foque na cidade do Rio de Janeiro, nos problemas da cidade do Rio de Janeiro, que a gente saia dessa, vamos dizer, do palanque. Parece que ainda as pessoas ainda estão no palanque eleitoral, não desceram do palanque eleitoral e não estão diante do sofrimento do povo, né? Que tem uma dificuldade enorme em filas de hospitais, se quiser botar seu filho na creche, sabe? Então, eu acho que a gente tem que botar o pé no chão e, de fato, desenhar, já que a prefeitura não desenha que tipo de cidade ela quer daqui a 10, 15 anos, nós, legislativos, temos que ter esse compromisso, de saber que cidade nós queremos para o futuro do Rio de Janeiro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a cidade como um todo, que projeto de governo nós queremos. Então, acho que aqui abre um ano e a principal meta nossa é fazer essa discussão com a sociedade e apontar para uma cidade mais justa, mais humana, porque nós tivemos algumas questões aqui que, no meu entendimento, foi um retrocesso. Nós tivemos um Código de Obras renovado, aprovado, e que o discurso era para enxugar a burocracia, mas o que de fato nós vimos foi uma facilidade de construções e a prefeitura não tem fiscalização. A tragédia do Ninho do Urubu faz parte desse enredo. Faz parte desse enredo. Quer dizer, aprovamos um Código de Obra e também não resolvemos essa questão. Tivemos uma tragédia, que foi a morte de crianças inocentes. Então, acho que a Câmara tem que avançar muito mais, não só nessa discussão, mas na prática, no dia a dia do carioca. Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso ao vivo e nós retornamos ao estúdio com você, Sérgio Costa e vereador Raimon.
Muito obrigado pela sua participação, Simone. E aqui no estúdio eu continuo conversando com o senhor, agora dando mais uma amplitude em relação a esse discurso, né? A gente tem por aí um ano muito importante, 2019, promete ser um ano intenso. Eu acho que sim, promete muito, né? Nós hoje começamos os trabalhos sexta-feira, né? Normalmente sexta-feira não se tem sessão plenária, foi uma sessão extraordinária, voltada para a questão da discussão da cultura, mas nós temos aí uma avenida pela frente nesse ano de 2019. É bom a gente compreender que há uma mudança também de governo no nível federal, há uma mudança de governo no nível estadual e nós temos no município do Rio de Janeiro a continuidade do governo de Crivella. Então, acho que tem assim muito mais do que perspectivas, o que nós temos, na verdade, são grandes desafios. Primeiro, o desafio de compreender que cidade nós queremos, nós que somos vereadores, e compreender nós que somos cidadãos brasileiros, que país nós queremos. Eu pelo menos partilho da política que constrói uma cidade para todo mundo, uma cidade que não deixe ninguém de fora, uma cidade que honre os seus compromissos com todos os cidadãos, a compreensão de que todo cidadão, independente da sua atuação na sociedade, ele tenha que ter acesso aos direitos fundamentais. E aí, nesse sentido, acho que a Prefeitura passa por um grande desafio de se reinventar. E aqui eu sempre digo isso, né? Eu sou na Câmara Municipal um vereador de oposição, mas sou um vereador que não quero mesmo o mal-estar do prefeito Marcelo Crivella, não quero que o prefeito Crivella erre, eu quero muito que o prefeito Crivella acerte, eu quero muito que a Prefeitura acerte, que a Prefeitura caminhe e encaminhe as questões da cidade, como eu quero que o governador do estado acerte, quero que o governo federal acerte. Mas o que está colocado para nós, né? E aí eu vou dar um exemplo, né, que eu acho que vai bater a nossa porta esse ano. A nível federal está se discutindo a reforma da Previdência. O presidente da República definiu ontem que a aposentadoria se dará aos 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. E nós sabemos, né, o Diese diz isso, os estudiosos da economia dizem isso, os que têm uma compreensão ampliada da discussão econômica do país, eles têm dito o tempo todo para nós e provado por A mais B que não há déficit da Previdência. Por que eu estou tocando nessa questão da Previdência a nível nacional? Eu estou tocando nisso porque São Paulo já passou por um processo de Previdência municipal muito séria. Eu estou tocando isso porque na gestão do governo Eduardo Paes, ele tentou aprovar na Câmara 2 projetos que me lembro muito bem deles. O projeto de lei, o PL 1005, que foi aprovado, e o PLC 41, que nós conseguimos retirar de pauta, que era um PL muito agressivo, que mexia sistemática e duramente na questão previdenciária do município do Rio de Janeiro. Eu acho que na nossa perspectiva estabelece-se um desafio, por exemplo, nesse ano, de nós discutirmos certamente, não quero ser aqui, não quero profetizar, mas acho que isso não é profecia, é uma leitura de contexto. Acho que a Prefeitura do Rio de Janeiro certamente está preparando, se não já o tem pronto, um projeto de lei de reforma da Previdência Municipal e a gente vai ter que se debruçar muito sobre isso, porque nós temos que defender que a gente precisa acolher as demandas da sociedade, as demandas do servidor público e a Previdência não pode brecar os direitos dos servidores do município do Rio de Janeiro, assim como nós lutamos na sociedade para que a Previdência que querem aprovar em Brasília, que no nosso entendimento vai retirar o direito dos trabalhadores, por exemplo, de se aposentarem, nós não podemos concordar com isso. Então, acho, Sérgio, que tem uma perspectiva muito ampla, mas mais do que isso, nós temos um grande desafio, que é discutir os grandes temas da cidade. Eu estou tomando esse tema, mas podia falar da educação que está passando por dificuldades agora, no item básico, que para mim já estava superado, que é a questão da alimentação escolar, voltando o chamado lanche emergencial. Né, o leitinho, um líquido, uma lactose, né, um leitinho para as crianças. Então a gente tem que retomar essas questões. Podia discutir a questão da atividade da cidade, de cuidar da cidade, no controle das enchentes, na limpeza das galerias, na conservação da cidade. Podia falar, por exemplo, sobre a questão ambiental da cidade do Rio de Janeiro, sobre a questão rodoviária. Então tem diversas questões de mobilidade urbana, tem diversas questões. Mas eu acho que, para além de perspectivas, nós temos grandes desafios. E assim, eu quero dizer aqui para a TV Câmara e, através da TV Câmara, dizer ao povo do Rio de Janeiro que nós estamos aí firmes para fazer todas as lutas, sem querer ser oposição raivosa, que nunca fomos, mas ser uma oposição consciente para dizer para a Prefeitura que ela tem que governar para os 6,5 milhões de cariocas, porque todos
tem que ter os seus direitos fundamentais garantidos. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte nesse ano legislativo. Eu que agradeço. Um grande abraço. E a cobertura completa desse retorno do Legislativo você acompanha logo mais no Câmara Rio Notícias, à 12h15. Até lá.